Se existe uma coisa que une mecânicos de oficina, que normalmente brigam até por quem vai ficar com o último cafezinho frio da garrafa térmica, é o ódio coletivo por certos motores. E não é um ódio qualquer. É aquele que vem de anos de trauma, noites sem dormir e clientes chorando na recepção. Esse motor aqui não ganhou a fama de maldito à toa, não. Ele conquistou cada palavrão que já recebeu, cada chave de boca arremessada contra a parede, e cada mecânico que jurou largar a profissão depois de abrir o capô. É como aquele vizinho barulhento. Você nunca quis se envolver, mas ele faz questão de te incomodar. Nas rodas de oficina, basta alguém soltar o nome desse motor que a galera já revira os olhos. É instantâneo, quase uma reação alérgica. Uns lembram da vez em que ficaram 8 horas tentando trocar uma simples peça. Outros contam a saga de desmontar meio carro para acessar um parafuso escondido. É aquele tipo de motor que transforma uma revisão básica em novela mexicana, com direito a drama, sofrimento e final trágico na conta bancária do dono. E o pior, sempre tem um cliente que chega com orgulho dizendo que comprou porque ouviu falar que era resistente. Resistente a quê, meu amigo? A arrancar o couro de quem paga a manutenção? Esse motor virou lenda urbana na oficina. Quando o carro chega guinchado, o pessoal já faz. Você já teve a sensação de que alguém projetou uma coisa só para ferrar com a sua vida? Pois é, esse motor parece exatamente isso. Um projeto de engenheiro vingativo. Não dá para acreditar que uma mente sã acordou de manhã, tomou café e pensou: hoje vou inventar um motor que obrigue o mecânico a desmontar o carro inteiro só para trocar uma correia. É como se o cara tivesse levado um fora da namorada, ficado de recuperação na faculdade e decidido descontar a raiva em todo mundo que ia pôr a mão nesse motor no futuro. Tudo nele parece um quebra-cabeça sem lógica. Os parafusos estão em lugares impossíveis. As peças foram desenhadas para se sobrepor de propósito e, claro, aquela peça que mais quebra é justamente a que fica mais escondida. É quase como se os engenheiros dissessem: quer trocar? Boa sorte, campeão. Vai precisar de 3 dias, um kit de ferramentas que nem existe e um curso de contorcionismo. E sabe o que é pior? Quando o mecânico finalmente termina o serviço, percebe que o carro continua com o mesmo barulho misterioso de antes. É um motor que parece rir da sua cara. O dono acha que vai gastar pouco porque é só um detalhe, mas o detalhe custa o valor de um rim. Esse motor é a prova viva de que tem engenheiro que nunca entrou numa oficina de verdade. Se tivesse, saberia que a vida real não é planilha de computador. Aqui é graxa, suor e palavrão ponto bolão para adivinhar se é ele. Spoiler, quase sempre é. Sabe aquele momento em que o dono do carro fala inocentemente: é só trocar uma pecinha rapidinho? Pois é. Quando se trata desse motor, não existe rapidinho. Cada manutenção vira uma verdadeira expedição no Himalaia. Longa, cansativa e com altas chances de você não voltar vivo. Esse motor consegue transformar uma troca de correia dentada em algo digno de um reality show de sobrevivência. Você entra otimista pensando que vai ser simples e termina se perguntando se não era melhor ter virado padeiro. Trocar uma vela? Prepare-se para desmontar meio motor. Substituir uma bomba d'água? Esquece. Tem que tirar até o radiador, o para-choque e, se deixar, até o banco do motorista. É uma palhaçada. O cliente, coitado, não entende. Fica ali na recepção, olhando no celular, achando que o mecânico está enrolando. Mal sabe ele que o carro dele está aberto igual paciente de cirurgia cardíaca, com peças espalhadas no chão e 3 caras discutindo como alcançar um parafuso que parece ter sido colocado de fábrica só com ajuda de duendes. O pior é quando, finalmente, você consegue trocar a bendita peça e percebe que o espaço é tão apertado que ela já sai arranhada, como se o próprio motor tivesse ciúme e não quisesse deixar nada novo entrar. E no fim, claro, o serviço custa o dobro do valor do carro. Resultado: o dono sai da oficina bravo com o mecânico, quando na verdade devia mandar carta de ódio direto para o engenheiro que projetou essa aberração. Se tem uma coisa que esse motor sabe fazer melhor do que rodar, é chorar o bolso do dono. É impressionante. O carro pode ter sido comprado barato, na ilusão de manutenção acessível, mas a primeira visita à oficina já parece fatura de hospital particular. Peça simples? Esquece. Aqui cada parafuso custa como se tivesse sido banhado a ouro e abençoado pelo Papa. Sujeito vem achando que vai gastar uns trocados e descobre que o preço da correia dentada é o mesmo de uma viagem de fim de semana para a praia. E a conta nunca vem sozinha.
Trocar uma peça nesse motor é tipo pedir um combo no fast food. Você não sai só com a batata, vem sanduíche, refrigerante e até sobremesa. Só que nesse caso é bomba d'água, tensor, polia e rolamento. A tal da pecinha vira uma lista que parece o boleto da faculdade. O dono respira fundo, mas no fundo está se perguntando se não seria mais barato ter vendido o carro inteiro no ferro velho. E sabe o que é mais irônico? Quem mais sofre é justamente o dono que jura que comprou o carro para economizar combustível. Sim, ele pode até rodar 14 km por litro, mas vai gastar o equivalente a um tanque de Ferrari toda vez que parar na oficina. É a famosa matemática do inferno. O carro engana no consumo e arrebenta no conserto. No fim, a oficina não precisa nem colocar a placa "Pague com cartão", porque esse motor já vem com o aviso embutido: traga o limite do seu cheque especial. Agora, segura essa. Por mais odiado que esse motor seja, sempre existe um grupo de fãs alucinados prontos para defendê-lo como se fosse time de futebol ou religião. São aqueles donos que juram de pé junto que o meu nunca deu problema. Claro, nunca deu problema, até a oficina virar a segunda casa deles. Mas sabe como é? Negacionismo automotivo é real. O cara pode gastar 3 salários numa retífica e ainda assim vai aparecer no churrasco dizendo que tem o melhor motor que já existiu. É quase uma seita. Eles vivem em grupos de Facebook trocando dicas milagrosas de como fazer durar mais, o que na prática significa passar WD-40 em tudo e rezar. Qualquer crítica ao motor é recebida como ofensa pessoal. Você fala que é ruim e o sujeito já aparece com planilhas. Histórias de viagens de 800 quilômetros sem pane e aquela clássica frase: se cuidar direitinho, não quebra. Meu amigo, até carro de brinquedo funciona se não sair da caixa. E o mais engraçado é que esses defensores sempre têm uma história trágica escondida. Basta puxar conversa que descobre. Já ficaram a pé na estrada, já gastaram mais do que o valor do carro em manutenção e já tiveram que esperar peça importada chegar em 40 dias. Mas nunca admitem que o motor é uma bomba. É tipo relacionamento tóxico. Apanha, sofre, gasta, mas no final ainda diz que ama. E aí quem paga a conta é sempre o mecânico, que precisa ouvir o cliente recitar poesia sobre um motor que merece, na verdade, ser exposto num museu dos horrores da engenharia. Se esse motor fosse personagem, seria aquele vilão de novela que nunca morre. Sempre volta pior e arruma um jeito de acabar com a vida de todo mundo. Aqui na oficina, os casos envolvendo ele dariam para encher uma coletânea de tragédias automotivas. Já teve cliente que entrou pela porta achando que ia gastar R$100 numa revisão e saiu com a cara branca depois de ver o orçamento bater em 5.000. E detalhe, ele ainda teve coragem de perguntar se podia parcelar em 24 vezes, como se fosse financiamento de casa própria. Outro dia, apareceu um coitado com o carro guinchado. Disse que o motor tinha só um barulhinho estranho. Barulhinho? Quando abrimos, parecia trilha sonora de filme de terror. Corrente solta, óleo virado em graxa, junta estourada. O cara jurava que fazia manutenção em dia. Em dia de quê? De eclipse solar. Porque aquele motor estava mais abandonado que cachorro em dia de mudança. E o clássico: cliente que gastou mais mantendo o motor do que pagou no carro. Eu vi isso acontecer. O sujeito trouxe nota fiscal de retífica, bomba de óleo, cabeçote, tudo trocado. Somando o preço, dava para ter comprado um carro zero popular. Mas sabe qual foi a resposta dele? Ah, mas eu gosto desse carro. Já tô acostumado. É o famoso síndrome de Estocolmo automotiva. O dono se apaixona pelo sequestrador. E adivinha quem continua lucrando com esse amor doentio? A oficina, claro, que já trata o carro pelo nome, como se fosse paciente crônico internado invicto. Mas claro, não dá para falar de desgraça sozinho. Tem sempre uns concorrentes à altura, formando o que eu chamo de Copa do Mundo dos motores desgraçados. E olha, a briga é boa. Tem motor que ferve até na sombra, outro que bebe mais óleo que carro bebe gasolina, e aquele clássico que só funciona bem até a garantia acabar. Depois vira bomba relógio. Comparar esse motor com os outros é como discutir qual veneno mata mais rápido. Você pode até ter um preferido, mas no final, todos vão te deixar no chão. O engraçado é ver os donos defendendo como se fosse eleição. Ah, mas o meu só deu problema uma vez em 10 anos. Beleza, campeão. E quanto gastou nessa única vez? Porque geralmente um reparo equivale ao PIB de uma microempresa.
E é aí que a polêmica ferve. Cada mecânico tem sua lista de desafetos. Um jura que o pior é o francês cheio de sensores que pifam na chuva. Outro não aguenta mais ver carro japonês confiável parado por causa de uma junta que custa metade do salário mínimo. Mas no fundo todos concordam. Esse motor que estamos falando aqui é unanimidade. É o Pelé dos motores odiados. Quando aparece na oficina, ninguém quer pegar. Parece briga de criança. Eu não, pega você. Então, já vou lançar a treta. Qual motor você acha que merece levar o troféu de mais odiado do Brasil? Quero ver os comentários pegando fogo, porque aqui a eleição é aberta. E cada voto vem com uma história de dor e boleto atrasado. No fim das contas, esse motor é quase uma lenda urbana das oficinas. Todo mundo já ouviu falar. Muitos já sofreram com ele. E poucos sobreviventes têm coragem de admitir a tragédia em público. Ele consegue unir duas espécies que normalmente vivem em guerra: mecânicos e donos de carro. Porque nesse caso ambos sofrem. O mecânico porque sabe que vai passar o dia inteiro brigando com parafusos impossíveis e peças que não encaixam. E o dono porque já entra na oficina com o coração apertado, sabendo que vai sair mais pobre do que entrou. É o famoso motor que não respeita ninguém, nem quem paga, nem quem conserta. E o mais irônico é que no final, ele continua rodando por aí, firme e forte, como se estivesse rindo da cara de todo mundo. Um motor que sobrevive ao ódio coletivo só pode ser coisa do capeta. Mas tudo bem, cada carro tem sua cruz. E esse aqui já garantiu seu lugar no pódio dos mais odiados da história. Agora é com você. Comenta aí qual motor já te fez perder a paciência. Ou qual você acha que merece o troféu de bomba oficial das oficinas. Quero ver treta nos comentários. Porque se tem coisa que brasileiro gosta mais do que carro, é de defender carro ruim como se fosse filho. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui não tem romantização. Só a verdade suja de graxa. E lembra, eu sou o rato de oficina. Se o carro parece negócio da China, desconfia. Porque aqui, meu amigo, o barato sempre sai caro.